Boa noite. Boa noite. Primeiramente, dar as boas-vindas a todo mundo. Hoje, live especial. A gente está aqui invadindo o MOV. Mentira, na verdade, eu sou membro do MOV, né? Mas estou aqui invadindo o espaço concedido por Nath Zagonel para fazer uma live bem especial hoje, falando sobre ecofeminismo. Vamos destrinchar muitas coisas, né? Trazer muitas informações, com fé em Deus, desmistificar vários tabus. E para isso, está aqui comigo minha amiga, que a gente já resenhou bastante, Kessia Teles, que veio direto de uma doutrinária, né? A todo vapor. Seja bem-vinda, amigos. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Falar desse assunto para mim é, ó. A gente vai se empolgar bastante para falar. Eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo. A gente vai tentar fazer o mais descontraído possível para que funcione como um bate-papo mesmo, apesar da gente trazer várias referências acadêmicas. Mas, assim, vocês vão ver duas entusiastas aqui do assunto, sabe? Porque acreditamos que isso realmente seria um modelo ideal, sabe? De mundo, de sociedade para a gente viver em harmonia. Todo mundo, né? Pois muito que bem, né? Falei que a gente vai fazer um bate-papo descontraído, mas assim, de cara eu já vou trazer um pouquinho de polêmica, mas é uma polêmica que vai se desanuviar. Então, assim, primeiramente, antes da gente adentrar muito nos conceitos básicos do ecofeminismo, e um dos motivos já colocados aqui, né, como o porquê do ecofeminismo ser um assunto ainda tão pouco falado, né? O ecofeminismo, ele se encontra diametricamente oposto ali ao patriarcado capitalista. E aí você tem uma figura, né, chamada ecofeminismo, fazendo alusão, né, ali a uma figura feminina, as mulheres, de certa forma, né, na linguística. E a gente fala de patriarcado capitalista, depois eu vou explicar o porquê do capitalista, mas patriarcado, que é uma figura de linguagem que faz alusão aos homens. Então, minha amiga Kessia, isso significa o quê? Isso significa mulheres versus homens? Mulheres querem aniquilar os homens? A gente quer dominar tudo e eles vão ser agora nossos escravos. Falando aqui muito por alto, porque Kessia vai destrinchar um pouquinho mais pra gente, mas já de cara a gente fala que, assim, nem o próprio feminismo simples, né, por assim dizer, ele em algum momento se propõe realmente a oprimir ou a dominar, né, os homens, o que quer que seja. Isso é algo que realmente afasta, né, muitas pessoas, digamos assim, de achar que é uma filosofia que deveria ser acolhida. Mas é muito pelo contrário. Então, tem uma feminista nigeriana, eu deixo até o livrinho dela aqui, porque ele é muito fininho, então as pessoas talvez se sintam mais convidadas, assim, a verem, que é um manual muito simples, simplista, né? E eficaz, vamos dizer assim, né? Ele desmistifica várias coisas. E ela traz um conceito bem objetivo, que é um conceito que, na base, todos os feminismos, suas vertentes, eles carregam, que é o quê? Quem é feminista? Feminista é uma pessoa que busca igualdade social, econômica e política entre os sexos. É isso que ela fala, ela resume ali, né? Claro que todas as vertentes vão destrinchar melhormente, mas a gente vai falar de igualdade. Mas então por que não falar humanismo? Né? Que é o por que não fala feminismo, fala humanismo? Porque a gente vive num sistema desigual. E a gente vive numa cultura em que, como Simone de Beauvoir, né, que é uma filósofa francesa muito conhecida, falava do segundo sexo. O que é isso, né? Então ela vai falar que a nossa sociedade, ela cunhou o que seria o ideal para ser atingido, e esse ideal é o homem branco de determinada classe, coisa e tal, e tudo, todo o resto é o que não é ele. Então vão ser sempre conceitos menosprezados. Então a mulher na nossa sociedade é o que não é o homem, por isso que é o segundo sexo.
Então, assim, você, no seu nascimento, você já tem definido os seus limites, né? Os seus potenciais já são todos ceifados ali. Então, é por isso que a gente precisa de um sistema que demonstre isso, que resgate isso, mas a busca é por igualdade. E para falar mais, assim, para vocês terem um aprofundamento, mas bem um passando mesmo, fazer um apanhado aí da história do feminismo, amiga, esquece, manda ver. Então, né? Várias pessoas têm. Boa noite, né? Primeiro. Várias pessoas têm essa ideia equivocada que as feministas elas querem exatamente como você falou, ser superiores. Um exemplo, derrubar o patriarcado e construir um matriarcado. Não é isso que a gente quer, porque o patriarcado, ele realmente ele é essa estrutura de dominação que vê as mulheres como inferiores aos homens e é baseado no machismo, que também não é o contrário de feminismo. Então, isso é a base principal para entender que o que a gente quer não é ser maior, melhor que os homens, não criar o matriarcado, né? O contrário do patriarcado. Esse matriarcado. Bem, não é isso. O que o feminismo quer como doutrina filosófica e comportamental é a igualdade. E aí, como que chegamos nesse ponto, por exemplo, que a gente está hoje de discutir ecofeminismo, né? Então, historicamente, falando rapidamente, claro, o feminismo ele é cunhado de ondas, né? Primeira onda feminista, segunda onda feminista, terceira onda feminista e, quiçá, a quarta que estamos vivendo agora. Então, basicamente, a primeira onda foram das sufragistas, primeiro iniciando pelo direito ao voto. A segunda onda trouxe principalmente a questão de que a exploração da mulher era baseada na sua condição reprodutiva, então baseada no sexo feminino em si. E no final da segunda onda, essas ondas são separadas muito por tempo, principalmente, e local. No final da terceira onda, começou a surgir o feminismo negro. E aí a terceira onda foi caracterizada pelo conceito de interseccionalidade, que foi um conceito que Kimberly Crenshaw trouxe para a gente, que foi o conceito que deu abertura para esse nosso debate agora atual sobre ecofeminismo. O que é interseccionalidade? Kimberly Crenshaw, ela disse que assim, na questão das opressões, existem pessoas que são atingidas por mais de um tipo de opressão. Por exemplo, as mulheres negras, além de sofrer opressão racista por conta da raça, sofrem opressão machista por conta da sua sexualidade e gênero. Então, é como se elas estivessem no meio de uma encruzilhada e viesse um carro e batesse na frente e outro do lado. É como se elas sofrerem essas duas opressões juntas. E aí, esse conceito de interseccionalidade que Kimberly Crenshaw trouxe, ela diz que ela estuda as consequências dinâmicas dessa interação de entes, no caso mulheres, que são submetidas a mais de um tipo de opressão. E aí, deu espaço para a gente chegar nesse ponto, né? Deu pontapé inicial, já que a interseccionalidade fala exatamente dessas diversas opressões, que uma pessoa não sofre apenas um tipo de opressão, mas diversas opressões, e que deu espaço para o ecofeminismo, que justifica que os seres naturais, a natureza, os animais, eles sofrem todas essas opressões também, né? Então, deu espaço, abriu esse espaço para a questão da discussão do ecofeminismo, que é citado como nessa quarta onda insurgente que nós estamos vivendo, que bate muito na questão ecológica e anticapitalista. Exatamente como a Migs falou. Pois bem, rapidinho, antes de eu falar mais uma vez sobre o patriarcado, perguntaram sobre o livrinho que ficou invertido, eu escrevi, mas não sei se vai ficar gravado os comentários, né? O livrinho é esse, Sejamos Todos Feministas. O nome da autora é Chimamanda Ngozi Adichie. Eu escrevi, mas, enfim, quem puder pegar. Então,
Aí eu falei que eu ia explicar também a questão do patriarcado, né? Então, assim, o patriarcado capitalista, ele tem a lógica, né, de que é focado no que é produtivo e lucrativo com a base estritamente material. Então, é assim, aquela conquista, a conquista no sentido de dominação, né? Que ela não, ela cunha o que é o sucesso, né? Que é baseado exatamente no enriquecer, no que você obter o capital, e todo o resto é visto como fracasso, né? Todo o resto ele é desprestigiado, ele é reduzido, ele é repudiado, inclusive, né? Então a tendência é que as demais questões que sejam trazidas, elas sejam trazidas de uma forma infantilizada, de uma forma menosprezada e, não raro, né, ridicularizada mesmo, para que as pessoas achem que isso não tem valor. E a gente fala patriarcado capitalista porque a gente não está fazendo uma referência ao patriarcado socialista ou comunista ou qualquer outro sistema especificado, não. É porque o patriarcado ele já existia antes do sistema capitalista se estabelecer, mas ele tinha outras bases, então bases culturais, bases religiosas, mas a lógica econômica ela veio com o sistema capitalista, que está ligada à própria sobrevivência das pessoas, né? Então, por isso que hoje em dia é ainda mais perverso. Pois bem, amiga, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Karen Warren, que é uma ecofeminista também de referência, e já Total. entrasse um pouquinho na questão da como a espiritualidade pensa sobre isso, né? Sobre essas definições nossas. Então, eu acho que eu vou até começar com essa questão. A questão 817 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona, né? São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Então faz essa pergunta, né? Nós somos iguais, basicamente o que a gente veio falando até agora. Eu acho legal que o espírito de verdade, ele devolve com uma pergunta retórica, né? Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Tipo, querido, são iguais, né? Todos nasceram simples e ignorantes, todos os espíritos criados simples e ignorantes com igual potencial de desenvolver-se. E aí, baseado nessa questão de estabelecer diferenças para exatamente conseguir oprimir e dominar, a Karen Warren ela se baseia num conceito de que o patriarcado ele faz uma questão de fragmentação e reducionismo. E faz um dualismo exclusivista, por exemplo. E aí a gente entra muito na questão do conceito de ecofeminismo agora. Tudo que é masculino tem a ver com razão, com urbano, com tecnológico, com inteligência racional, com QI, inteligência matemática. E o outro lado que, como ela própria fala, dualismo exclusivista. Um lado não tem nada do outro, ou seja, divide para amparar a opressão. O outro lado é a mulher, que se assemelha com aspectos naturais, se assemelha com a natureza, com as emoções. Mulher é emoção, homem é razão. Quem já não ouviu isso aí? Então, isso é muito criado, isso é planejado, isso não é à toa que existe. É planejada essa dicotomia, onde um tem uma característica, o outro tem a outra, para justificar exatamente essa questão. Da mesma forma com que faz com que, por exemplo, tudo que é voltado à natureza, a gente observa que é feminino. É mãe Gaia, não é? A árvore, tudo é feminino. E justifica, sendo essa dicotomia, o que não é tecnológico, urbano, masculino, é digno de moral, de estabelecer uma moral, ou seja, ou está aí apático para ser dominado. Porque se é emoção e não é razão, faz essa dicotomia, que não existe em O Livro dos Espíritos, porque é muito claro aqui o que o Espírito de verdade diz. Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir.
Mas essa É que o espírito não dicotomia, tem sexo, o espírito não tem raça, né? Não tem classe, mas na hora que exatamente, chega aqui, a gente se agarra nisso, né? se agarra isso. E abraça essa questão do papel de gênero para justificar a opressão. A Val Plumwood, ela é maravilhosa também, e ela fala muito dessa questão, dessa mesma questão da lógica excludente. O que um é, o outro não é, e o que é natural está aí para ser explorado. A natureza ela é considerada só um problema tecnológico a ser vencido, assim como a mulher. É só um problema que a gente precisa domar e vencer. Assim como a natureza é considerada como rebelde, como emocional, assim o patriarcado fez essa distinção das características, uniu as características da natureza, do natural às mulheres, e o tecnológico e urbano aos homens, para justificar muito bem essa questão da opressão. E nós sabemos que espíritos não têm sexo, exatamente como você falou. Nós encarnamos em corpos ora femininos e ora masculinos. Nós temos energeticamente essas duas polaridades, femininas e masculinas, dentro de nós. Tanto que Joana nos diz que o homem do futuro, ele é o homem que tem essas polaridades altamente equilibradas. Ou seja, você traz essas duas polaridades em equilíbrio e não distanciando mulher isso e homem aquilo. Isso ainda é um homem inferior, que se baseia nessas questões de diferenças para justificar a opressão. Então, Divaldo, Joaninha queridinha, nos ajuda nesse ponto, nos dizendo que o homem do futuro, o homem evoluído, tem esse equilíbrio das polaridades energéticas sexuais feminina e masculina. Então, não deveria justificar essa lógica excludente, essa dicotomia para o abuso tanto da natureza como da mulher, por colocar ambos num pacote que está aí para ser explorado e dominado. A palavra é basicamente essa. Maravilhosa. E aí, fazendo outro paralelo até aqui com a questão da espiritualidade, né? Que a gente, quando está falando, né, dos espíritos errantes, vamos dizer assim, que estão ali numa relação de dominação, pode parecer que é uma relação, mesmo sendo de poder, né? Que é uma relação que beneficia 100% aquela pessoa. E, na verdade, não. Né? A gente tem a compreensão que aquela pessoa ela também faz mal a si mesma, agindo daquela forma. E que aquilo vai acumulando consequências, né? Para o próprio indivíduo e para a psicosfera, para a biosfera. E isso também vai acontecer no nosso planetinha aqui, né? De forma sistêmica. Então, essa visão reducionista, essa lógica muito fechada, né, que facilmente tomada pela ganância e estreita, ela termina levando a caminhos que, por mais que você veja pessoas bem-sucedidas, cientistas renomados, isso impede com que a visão se expanda e tenha uma compreensão mais dinâmica, né, das questões que regem nosso mundo. Então, eu vou abordar mais para frente, eu não queria adiantar, mas dos colapsos que a gente vem enfrentando, mas, assim, o avanço tecnológico, né, e da ciência, da forma como é feita atualmente, ela não significa necessariamente uma evolução benéfica. E aí eu vou citar aqui um trecho de um livro, também é uma super referência, que fala sobre ecofeminismo, de duas autoras. Uma é a Vandana Shiva, que sou totalmente apaixonada por essa mulher. As duas, né, são incríveis. Também. Mas Vandana Shiva é uma indiana, gente. E aí você já imagina, né? A gente já veio eu e Cassie, assim, bem produzidas para quebrar esse estereótipo da ecologista Haribo, que precisa ser uma pessoa, sabe, que nem usa sapato, pé na terra. Não precisa isso, gente, sabe? Todo mundo pode ser ecofeminista. Enfim, e Vandana Shiva, ela é indiana, e você já faz aquela caricatura da indiana, mas ela é uma doutora em física. Ela é uma ecofeminista famosa no mundo inteiro, acadêmica, né? E escreve muito sobre isso.
e Maria Miss, que ela é socióloga, e as duas têm essa obra de 93. Eu vou ler aqui um trecho para vocês dizerem se isso não está super atual ainda, tá? Como feministas que lutamos contra a dominação patriarcal das mulheres, não podemos ignorar que os processos de modernização, de desenvolvimento e de progresso são responsáveis pela degradação do mundo natural. O impacto dos desastres ecológicos atinge mais duramente as mulheres, que essa também vai falar bastante sobre isso, e essas são as primeiras a protestar contra a destruição do ambiente. O nosso objetivo é sair de uma perspectiva estreita, experimentar a nossa diversidade, exprimir diferentes vozes nas críticas às desigualdades inerentes às estruturas mundiais que permitem ao norte dominar o sul, aos homens dominar as mulheres e de pilhar freneticamente todos os dias mais recursos para ganhos econômicos distribuídos desigualmente. Então, assim, essa visão, que é a visão do sucesso, né, que a gente foi cunhado, e aí eu falei o estreito, né, justamente que impede você ver o colapso que isso vai gerar. Vandana, ela também fala sobre isso, a questão da diversidade. Os ecofeminismos, a gente aqui colocou no singular, porque é um assunto que a gente ainda está introduzindo, mas a gente fala geralmente no plural, justamente porque são múltiplos. Eles têm uma base que se assemelha a disso que a gente está falando, mas ecofeminismo consiste muito nisso também, da contribuição coletiva, de você ouvir as diferentes vozes. Por isso que a gente sempre vai estar falando sobre estar unificando as raças, os gêneros, as classes. Então, assim, todos precisam estar contribuindo, né? Os povos originários, que também são massacrados, todos precisam ter voz para contribuir. Ninguém ser menosprezado, porque você não concordar com alguém é uma coisa, mas você sequer dar a chance de ouvi-lo, porque você já descarta que aquela pessoa sequer possa ter algo a acrescentar, é uma coisa completamente surreal, né? E do meu ponto de vista, irracional, mas na lógica que a gente foi criado, não, né? É uma razão completamente engessada. Então, ela fala que que igualdade não significa semelhança, e que é na diversidade que pode estar a base da igualdade, justamente, né? Então, acho perfeita essa frase dela, ela geralmente costuma falar nas entrevistas. E aí, para não ficar assim também muito, óbvio que a gente vai usar essa live para explorar o máximo possível, mas para vocês terem assim uma noção basilar, assim, sabe? Eu quero uma coisa objetiva do que é esse ecofeminismo, né? De que ele surgiu. Então, assim, é o reconhecimento de que as mesmas forças, né, que dominam e oprimem a natureza, como que essa vem tecendo também agora, são as mesmas forças que marginalizam e oprimem as mulheres. E é através dessas virtudes que a gente está falando o tempo todo, que elas são menosprezadas, elas são desvaloradas, né? Elas são ridicularizadas muitas vezes. É através dessas virtudes que pode residir justamente o potencial que a gente precisa para uma outra economia, para uma outra política, né? Para uma outra filosofia, para uma outra forma de fazer ciência. Então, eu vou pedir para a Kessia aprofundar um pouquinho mais características, porque é um assunto riquíssimo e ela vai trazer ainda mais complementações sobre isso. É muito legal você ter falado essa questão. A Vandana Shiva é maravilhosa, da questão dos estereótipos, de quem que é o ecofeminista. Quem é a ecofeminista, né? E é muito legal a gente quebrar todo tipo de estereotipagem, né? E, na verdade, assim, as pessoas ficam assim, eu já sou feminista, agora eu tenho que lutar pela ecologia também. Oh, meu Deus, outra luta agora para mim, porque realmente as pessoas com quem eu já tive que são feministas, que eu já tive alguns bate-papos sobre ecofeminismo, a pessoa fala, que isso é outra coisa agora que eu tenho que lutar. É sério isso. Mas, assim, é exatamente o que a Eliana falou. A base opressiva, ela é a mesma. Não adianta a gente quebrar um tipo de opressão se a gente não quebrar a base da engrenagem. A base opressiva para todas essas opressões é exatamente a diminuição dessa valoração do que é feminino, do que é natural. Então, precisa ser junto. E, principalmente, ainda assim, se você desvincular essa questão da mesma base opressiva, eu vou trazer uns dados para vocês aqui, para vocês entenderem o quanto
as mulheres feministas precisam pensar na degradação ambiental. Por quê? De acordo com a ONU, por exemplo, 63% das casas da África subsaariana em que pessoas precisam andar quilômetros para trazer um balde de água para casa, quem vai são as mulheres. 63%. Em apenas 11% dessas casas, quem vai é o homem. O resto são as crianças. Então, se você se preocupa com o feminismo, realmente com a qualidade de vida da mulher, você precisa se preocupar com as mudanças climáticas. Porque são essas mulheres que sofrem para carregar água. 63%. Um outro dado. 80% de refugiados por problemas climáticos são mulheres. E a justificativa é que muitas vezes as pessoas saem daquele local problemático, daquele local do problema climático, e a mulher não tem meios de sair ou fica por causa dos filhos, do pai ausente. Então, esse é um dado da London School Economic de 2007, 80%. Então, não adianta cruzar os braços para a Imagina ecologia. agora, que já tem mais refugiado ainda. Pois é. Então, assim, outra questão. 77% dos mortos do tsunami do Oceano Índico foram mulheres e meninas. Olha como precisamos, de fato, ser ecofeministas e não apenas feministas. Olha no aumento das temperaturas aqui, puxando para a nossa realidade brasileira. O aumento das temperaturas, a questão do Zika vírus. Quem sobrou? As gestantes. Quem sobrou? As mulheres. Ocupações em áreas totalmente fora de programação da Ocupações cidade. irregulares, né? Isso, ocupações irregulares. A maioria das pessoas que estão nessas ocupações são mulheres, mães solo e seus filhos. Então, assim, não basta achar que é lutar. Por isso que o feminismo ele precisa ser interseccional. Porque, assim, a minha dor não é a mesma sua. E olha que nós sofremos a opressão de sexo, de gênero, mas não sofremos a opressão racial, a questão financeira, a questão étnica. Então, assim, as opressões, elas são diferentes. Por diversas vezes, elas se encontram, e é como vários carros batendo numa mulher só, vindo de todo quanto é lado, né? A pobrezinha sofrendo ali de todos os níveis de opressão. E quando a gente fecha o olho para isso, a gente não pensa amplamente nessa questão de como elas são as que mais sofrem com os desastres ambientais. A gente está fechando o olho para grande parte das mulheres. Então, por quem lutamos, né? Por quais mulheres lutamos? As mulheres da África não me interessam? Meu feminismo fecha o olho para elas, que carrega quilômetros e quilômetros, baldes de água. Então, pensar no meio ambiente, em aquecimento global, viajar e fugir do feminismo, será realmente que eu estou sendo crítica com o meu feminismo? Então, é nessa parte que eu quis trazer esses dados em relação ao ecofeminismo para, na verdade, falar de feminista para feminista, para aquelas que não enxergam como é importante a nossa luta ambiental, como é importante, porque não é simplesmente pelo meio ambiente, até porque, olha aí, se a gente lutar e lutar por direitos e não tiver um planeta para viver, não adiantou também, né? Então, tem essa questão da base opressiva ser a mesma, tem a questão da feminização de tudo que é natural como características, tem a questão de quem mais sofre pelos desastres ambientais ser as mulheres, a crítica junta do mesmo sistema de dominação, e uma das principais características, já que você me pediu para falar um tiquinho mais da característica, que aí você fala demais, meu Deus, socorro. É o nosso dia. A crítica às hierarquias. Porque toda base opressiva, ela vem de hierarquias, né? Então, assim, um está em cima do outro, hierarquicamente falando, e por isso precisa ser dominado. O homem
domina a mulher, o ser humano domina a natureza, o ser humano domina os animais, o branco domina o negro. Então, toda a base opressiva é a mesma. Se a gente não pensar em conjunto, a gente não sai do lugar. A gente vai estar, correndo em círculos. E quando a gente fala aqui em um movimento pela ética animal espírita, e a gente não tem esse momento, eu fico feliz demais de o MOVE abraçar todas as causas. Porque se a gente pensa em libertação animal, enquanto seres humanos estão sendo escravizados, a gente não vai chegar onde a gente quer. Não é que a gente precise, não é que veganismo é sobre seres humanos, não são, mas ele precisa ser interseccional. Não porque a gente quer ser especista e defender os seres humanos sobre os animais. Não, não, sem especismo aqui. Mas que se a gente não entrar nessa luta interseccional, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se a gente fechar os olhos, igual a maldade que o pessoal faz com os cavalinhos, de ficar assim, né? E não enxergar para tudo, a gente realmente vai ficar rodando atrás do próprio... Enxugando gelo. Rodando atrás do próprio rabo. A gente não vai sair do lugar. Então, eu fico feliz demais desse espaço para falar das outras opressões pela qual passamos, porque é a mesma base de opressão dos animais e da natureza. É a mesma base. Se a gente se restringe, a gente não cresce. Não, é isso, 100% assinando aí. Tá na raiz do problema. Então, é justamente isso, assim, a gente fala, por exemplo, sobre violência doméstica, né, que ainda é um problema gravíssimo, e os feminicídios, e por mais que a gente precise das medidas emergenciais, a gente sabe que ainda é apagar incêndio, porque se a gente não consegue... Desculpa, amiga, eu rachei o bico aqui de uma amiga minha fazendo um comentário. Se a gente não consegue mudar a estrutura... Então, a gente vai continuar reproduzindo. Então, o cara que bateu, ele recebe uma pena aqui, no próximo relacionamento ele repete de novo, vai ser outra mulher. Então, a gente precisa ir na raiz do problema. E a raiz do problema, ela justamente impacta em todas essas opressões, porque a raiz dela é a mesma. A lógica de dominação é a mesma, né? E aí, voltando um pouco sobre aquela questão do que é tido, né, como o ideal, né, de sucesso, de como funciona o mundo, né, e de evolução. Como isso tudo está muito equivocado e como a gente precisa correr para acelerar isso. Tem uma outra frasezinha, 2 linhas, do livro de Vandana e Maria, Maria, né, que ela é alemã. Nunca antes o conhecimento humano aumentou exponencialmente em uma taxa tão alta. Aqui ela está falando de conhecimento humano científico, né? E nunca antes nossa ignorância sobre o nosso mundo foi tão profunda. São pessoas anti-ciência? Claro que não. Pelo contrário, elas próprias são cientistas, né? Uma socióloga que muita gente não reconhece como ciência, mas né, é a vida, e uma doutora em física. Então, assim, as 2 doutoras, na verdade, né? E o que é que elas vão demonstrar, né? Que justamente assim, o fato do homem ter avançado no que a gente, na ciência que a gente faz hoje em dia, não significa evolução, não significa um benefício para o nosso planeta, necessariamente. Elas falam, inclusive, de forma bem emocionante sobre o ocorrido em Chernobyl. E eu lembrei muito na sua fala, porque você estava falando sobre como é mais difícil. Por diversas situações, as mulheres ficam em situações mais vulnerabilizadas, mas filhos é uma coisa que sempre chama. E, por exemplo, na hora do pega para capar, os homens dão no pé e as mulheres vão olhar para os filhos e vai falar, eu não tenho como correr. E isso aconteceu em Chernobyl. Muita gente, na hora que viu o estrago, falou assim, quer saber de uma, dane-se. Daqui a pouco eu morro mesmo, todo mundo vai morrer, só que as mulheres faziam o quê? Olhavam para os filhos e falavam, e meus filhos? Né? Porque não podia nem botar na grama com medo de contaminar. Então, elas narram muito isso. A gente está vivendo uma outra situação de completa negligência e responsabilidade humana rastreável, né? Então, assim, a gente tem muitos artigos científicos, como houve em Chernobyl, né? Mas os homens acreditavam que estavam fazendo o quê? Ciência evoluída, né? A gente está vivendo uma pandemia. E a gente está vivendo uma pandemia de uma série de outras que não tiveram a proporção global tão, né, de espalhar tão grande quanto essa, mas a gente está vivendo um evento que era previsível, né?
tal qual. Tanto que muita gente fala, meu Deus, olha, aqui para munição desse cientista, para munição, não é para munição, gente, é dado científico. E que as pessoas têm uma visão tão estreita, como a gente está falando, que é como aconteceu no desastre de Brumadinho. Então, né, o promotor gritando lá na audiência pública, a gente, eu não estou falando que pode acontecer, estou falando que vai acontecer. E a Vale, os empresários falavam o quê? Não, você não sabe o que você está falando. Eu que sei, sabe? Eu que entendo de sucesso, eu que entendo de negócios. E a licença foi concedida, a empresa continuou explorando e foi um desastre para os funcionários, para todo mundo, né? Então todo mundo perde. Então, por mais que a gente fale assim, as mulheres estão na linha de frente, elas são as primeiras, as mulheres pobres, né, principalmente, elas são as primeiras a serem atingidas, mas em algum momento também chega nos homens. Em algum momento também chega nos países ricos, né? Como a gente tem visto com a pandemia, não é de forma tão drástica e consegue se proteger um pouco mais, mas chega e está fazendo um estrago absurdo. Então a gente está vivendo, né, um período extremo que está mostrando que a natureza não está para brincadeira. E a gente ainda tem um sistema que insiste em ignorar tudo isso e falar, não, vocês não sabem, né, do que realmente vocês não sabem do que estão falando, a gente que entende, assim, do que tem que ser e continua ali naquela visão completamente ilimitada, né? Mas que foi ensinado a ser assim. E aí a gente precisa sair quebrando esses paradigmas. E o ecofeminismo é justamente uma nova perspectiva para a comunidade humana, para que haja respeito por todos os seres da Terra, incluindo os não humanos, né? Porque compreende que nenhuma forma de opressão, de exploração, seja de raça, gênero, etnia, classe, espécie, etc., deve prevalecer num sistema ético de convívio. E essa política do cuidado, que essa também vai falar mais pra frente, essa ética do cuidado, né, que Daniela Rosendo também fala tão bem, que é menosprezada, né? É vista como algo emocional, como algo, como uma coisa emotiva, é meio que, ai, você não consegue pensar com clareza, né? Então, na verdade, é o que deveria reger a gente. É a ética do cuidado um com o outro, né? E consequentemente, com o coletivo. Pois bem, amigos, queria que você falasse sobre aquele livrinho que nos é tão caro, aquela autora maravilhosa, que o livro completou 31 anos esse mês ainda. Uau! 31 anos. Olha que vanguardista. Toca Então, aí. nesse ponto, a gente chega bem pegando o gancho em relação aos níveis de opressão, né? Esse ponto agora é o dedo na ferida da maioria das feministas. É o dedo da ferida da maioria dos feministas. Carla Cotirene, ela fala assim, ó, a interseccionalidade nos ajuda a enxergar que às vezes somos oprimidos e às vezes somos opressores. Então, na condição de mulher oprimida, na maioria das vezes, eu faço uma opressão à natureza e aos animais. E é treta no meio do feminismo esse tipo de conversa. Da mesma forma, é muito semelhante, e o Derkes Spinoza, ela, inclusive, maravilhosa, ela fala muito sobre o ecofeminismo decolonial, sobre as novas formas de colonização que nós temos ainda hoje. Ela fala assim, não é fácil enfrentar o monstro, sobretudo quando você descobre que é parte dele. E assim, estando em condição de oprimida, eu não quero me ver como opressora. A realidade é essa. É por isso que tem muita treta também entre os diversos feminismos, entre o feminismo branco e o feminismo negro. É por isso que a maioria das feministas não quer se enxergar em alguns pontos como também opressoras. E é isso que esse feminismo interseccional, eu bato nisso, porque eu acho que realmente é a saída para a gente se enxergar nesse ponto, mostra o como a indústria da carne ela oprime os animais e nós, mulheres, também oprimidas, nesse momento, fazemos parte dessa opressão. E aí, Carol Abrams, no livro A Política Sexual da Carne, ela traz exatamente isso. Ela traz, primeiro, essa questão do marco opressivo, seu mesmo, e, segundo, como
nos aproximam, como a indústria, como o machismo, aproxima os animais das mulheres e nós nem se tocamos isso para entrar nessa luta. Por exemplo, Karen Warren, ela traz a questão do referente ausente, né? O que é o referente ausente? Referente ausente é você esvaziar a pessoa até ela não existir. Por exemplo, com os animais. Ninguém fala, eu vou comer um porco, eu vou comer bacon. O que é bacon? É um pedaço, né? Por exemplo, ninguém fala, eu vou comer uma galinha morta. Não, eu vou comer um peito de frango. Você esvazia o animal e justifica e parece que fica mais fácil realizar essa opressão. Da mesma forma é realizada com as mulheres. Você esvazia elas de racionalidade. Você esvazia a mulher, inclusive, de seu próprio corpo, porque é vendida. Karen Warren, ela fala exatamente sobre essa questão da fragmentação. Um seio, é uma nádega, é uma perna. É isso que os comerciais, por exemplo, de bebida alcoólica fazem. Vendem os pedaços. Principalmente nos Estados Unidos, tem os comerciais também bem sexistas, que fazem associação de peito de frango com peito feminino. E isso é exatamente o referencial ausente. A gente esvazia aquele ser, a gente esvazia a mulher de todas as características dela. A gente faz ela um pedaço de carne. Quem já ouviu? A gente já falou assim, eu passei em um lugar, me senti um pedaço de carne, pelos olhares, pelos comentários maldosos. Exatamente. Né? Esvazia para autorizar essa opressão. A mesma coisa com os animais. A gente afasta a realidade, não é um animal. Não é um animal, é um pedaço de alguma coisa que eu estou consumindo. É exatamente o que o Murilo falou aí, ó, o desmembramento do corpo. Aí você tem um referencial ausente nisso aí. Você não vê quem você está oprimindo. É mais fácil oprimir quando você não vê o que está oprimindo, né? E assim, a opressão, ela é a mesma. Isso tudo gera uma dessensibilização. A gente perde a sensibilidade para esse tipo de opressão, né? Inclusive, como eu falei no início, às vezes somos nós, mulheres, que estamos oprimindo o reino animal e estamos como oprimidas oprimindo. Isso é muito pesado, porque nós estamos fazendo girar a engrenagem opressiva também. É difícil se colocar nessa posição, sim. Mas se a gente luta pela interseccionalidade contra racismo, contra homofobia, contra gordofobia, se a gente luta também contra preconceitos étnicos, se a gente luta, o que mais? Questões físicas. Por que a gente está esquecendo sobre o especismo, né? Não é uma forma também de opressão, né? Então, precisamos colocar na nossa pauta também a luta contra o especismo, não só contra o machismo, não só contra o racismo, não só contra a homofobia, mas também a luta contra o especismo. A gente precisa romper essa barreira de espécie. A gente precisa lembrar que somos espíritos hoje, falamos há pouco que espíritos não têm sexo, mas lembrar que ontem, pouquinho tempo atrás, éramos princípios inteligentes em corpos animais, ansiosos por evoluir, ansiosos por individualizar-se e se tornar um espírito, né? E agora, na condição de espírito, a gente esquece que a gente passou. É exatamente aquilo. Eu fui oprimido ontem, hoje agora eu tô por cima. Então, a gente não pode esquecer do especismo como opressão também, né? Porque, da mesma forma, e olha lá, olha como as mulheres sofrem, até como as fêmeas sofrem. Se a indústria da carne ela já é pesada para qualquer animal, para as fêmeas ainda é muito pior. Por quê? O gado, né? Tiram até o nome, né? Do boi, tiram até o nome, é um boi. É um boi, já bota o nome gado, inventam tanto nome para as coisas, é frango, não é gado. Então, se o gado que vai para virar carne
ele sofre. A fêmea, que é afastada do seu bezerro, ela é, vamos lá para o peso agora da palavra. Toda vez que eu falo disso, eu penso duas vezes. Ela é constantemente estuprada pela inseminação artificial. A palavra, infelizmente, é essa, não tem outra. Ou seja, é a mesma opressão para afastar o seu filho, o bezerrinho, para o leite. Então, assim, as fêmeas sofrem ainda mais e no final também são abatidas. As galinhas, as que vão virar peito ou coxa, essa fragmentação, sofrem sim. E as fêmeas que ficam lá uma eternidade colocando ovos, sendo debicadas, porque precisa tirar ali o bico delas, porque elas enlouquecem naquelas gaiolas, elas ficam aleijadas de suas pernas. Então, até dentro do especismo, as fêmeas sofrem mais. Então, é uma engrenagem que a gente não tem como separar. Eu acho não, olha, eu tenho certeza que o ecofeminismo é um movimento que realmente a gente vai chegar no momento de realmente de justiça social para todos, de justiça ecológica, porque realmente enxerga de uma forma mais ampla, as opressões. Olha, já vou avisar que possa ser que a gente passe alguns minutinhos, mas vocês vão ter que engolir a gente, que hoje é nosso dia, a gente vai explorar isso aqui. Então, assim, eu falei que a gente ia mandar a real aqui na live, e aí a gente falou, né, das nossas vicissitudes, dos nossos defeitos, né, vamos colocar assim. Tô falando nossos porque somos coletivos, né? Então, assim, enquanto feminismos, né, estamos falando aí dos perrengues, mas a gente também fala o quê? Fala das virtudes, enfim, dos destaques, né? Também para as mulheres, porque nesse ambiente de vulnerabilidade, nesse ambiente de opressão, também é uma força incrível, assim, sabe? Maravilhosa. Eu sou suspeita a falar porque sou mulher, mas, assim, eu preciso pagar muito pau para as mulheres do mundo inteiro, principalmente das condições mais insalubres, que conseguem tirar forças de não sei onde para carregar o mundo do que ainda resta de bom nele hoje em dia. E com isso eu quero dizer o quê? Vou trazer alguns dados para vocês, principalmente no que se refere ao cuidado da natureza, produção de alimentos, que é o que move a gente, né? E existe um dado da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, de que 70% da força de trabalho das economias essencialmente fundadas na agricultura são de mulheres. A gente sempre pensa o homem do campo, né? Porque também é um vício de linguagem, mas quem mais está no campo, efetivamente trabalhando, inclusive na força braçal, são mulheres. Que felizmente cada vez mais estão tomando aí pelo menos as lideranças, né? Assumindo seus postos de agricultura ancestral, inclusive, porque é algo que foi, digamos assim, lançado, né, no mundo desenvolvido por mulheres que ficavam aguardando os homens que iam caçar. Isso está sendo retomado também, mas são essas mulheres que estão ali na labuta diária na terra, incentivando as práticas agroecológicas, elas promovendo a diversidade biológica, né? Que é algo que a racionalidade do homem fez o quê? Falou, não, monocultura. Aqui, ó. Semente transgênica, agrotóxico. E as mulheres estão na linha de frente, não que não existam homens, e queremos, por favor, que cada vez mais homens estejam também nessas linhas, dizendo que não, existe uma forma diferente de fazer agricultura, né? E que nós conhecemos dos nossos ancestrais, e essa forma se chama agroecologia. É uma forma que respeita a terra, é uma forma que regenera solos, é uma forma que cuida da sua saúde, de quem vai consumir esse alimento. Então, assim, é um trabalho assim que não é, com certeza, não é pago o que elas ganham ali, né, de retorno, e para a humanidade inteira, não só para aquelas comunidades, mas quando você cuida do planeta, você está fazendo um bem para todo mundo. E tem algumas frases aqui que eu trouxe de alguns movimentos, né, relacionado ao campesinato,
que eu gosto muito de citar sempre, né? Tem um aqui, que é de uma jornalista espanhola, Esther Vivas, ela fala: a soberania alimentar implica em romper não somente com o modelo agrícola, como também com o sistema patriarcal que oprime e subordina as mulheres. Vamos bater nesta tecla. Está tudo interconectado. Então a gente precisa ir na raiz do problema. Senão a gente fica, como você falou, girando em círculos, enxugando gelo, correndo atrás do próprio rabo. Então a gente apaga o incêndio aqui e tem outro ocorrendo. A agroecologia alternativa ao modelo industrial que recupera e atualiza saberes tradicionais, desenvolve a biodiversidade, produz alimentos ecologicamente, é socialmente sustentável e gera autonomia. Ao mesmo tempo, critica as bases da relação atual, sociedade e natureza, e aponta a necessidade de construção de relações mais igualitárias e equitativas com o outro, seja este outro ambiente ou outro ser humano. Essa aqui é da Articulação Nacional de Agroecologia. Ó, de novo aí a questão do cuidado, né? Então a gente não está trazendo uma perspectiva acadêmica, a gente está trazendo praxis realmente, né? E de como isso opera e de como isso efetivamente reverbera em resultados práticos, que é o que a gente foi ensinado a não acreditar, não. Quem sabe mais é aqueles homens engravatados que estão dizendo que a gente tem que comprar ali o agrotóxico da Monsanto, tem que comprar a semente patenteada da Monsanto. E E essa depois do galera que remédio. acha e essa galera aqui de baixo falando, não, a gente não precisa disso. A gente consegue produzir sim, a gente consegue ter produtividade sim, a gente consegue alimentar sim, a gente consegue acabar com a fome sim. E a fome é um problema criado pelo homem, né? Não é pela natureza. Então, vou trazer só mais uma frase aqui também de campesinato, do MPA, Movimento de Pequenos Agricultores. Fala o seguinte: se a economia feminista coloca a vida no centro, então, os processos de alimentação, como base da vida, são chave para a transformação social e o feminismo tem que considerar a agroecologia e a soberania alimentar como lutas próprias. Ó, mais uma vez, a gente trazendo que a gente precisa disso, como Kessa falou, não dá para ter um feminismo dissociado dessas bases, né? Justamente porque vai terminar chegando, não vai conseguir mover as engrenagens, vai ficar tendo resultados rasos. E aí a gente vai chegar num assunto que nos é muito claro. Porque é comum que quem seja ecofeminista não consuma animais, né? Como a gente veio aqui traçando todos esses princípios. É o caminho lógico, né? É o caminho lógico considerando todos os fundamentos que a gente vem narrando. Se a gente está colocando a vida no centro, a gente precisa se importar com toda e qualquer vida, não só com aquelas que estão ali convenientes, que não vão nos tirar da zona de conforto. Então, assim, eu preciso entender que quando eu me vi num local de opressora, não significa que eu seja predominantemente opressora, mas vão ocorrer situações e eu preciso estar preparada para fazer essa autocrítica e entender que eu não dependo daquilo para sobreviver, né? Nenhum homem depende de explorar uma mulher para sobreviver. Nenhum ser humano precisa de um animal para sobreviver. Pelo menos não nas condições que nós temos aqui, né? Hoje em dia. E então é isso. A vida no centro, respeito a todos os seres, cuidados com a sustentabilidade e compromisso ético. Essa questão mesmo da fome, o Livro dos Espíritos traz. A terra generosa daria tudo que precisavam, tudo que precisamos para não ter fome, se o homem se contentasse com o necessário. Mas ele é imprudente e abusa do que a terra nos dá. Então, a fome ela não existiria se nós nos contentássemos com o necessário. A agroecologia traz esse conceito de necessário. A agricultura familiar traz esse conceito. Se afastar da monocultura, pelo amor de Deus, porque a agroecologia ela tem essa condição de alimentar exatamente todo o planeta, exatamente porque a Terra ela dá sim o necessário para todos viverem bem. A fome realmente ela é algo criado pela ganância e imprudência humana, né? Isso é certeza, com certeza. Em A Gênese, Kardec nos traz que o orgulho fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para suas necessidades. O orgulho fez o homem acreditar
que os animais foram criados para sua necessidade, assim como a natureza, assim como as mulheres. Kessia Teres. Então, Kardec trouxe essa questão que o Sim, orgulho precisamente. é base do orgulho, e a gente estende, sim, de entender que o homem, ele acha, sim, que tudo que existe aqui na Terra, pelo aquele conceito, tem bem aquela imagem da camisa do ego e do eco, né? Do eco como realmente somos inseridos numa cadeia. E o ego como um topo de uma cadeia alimentar, o topo de alguma coisa que não existe mais, né? Passado já isso aí. Então, assim, nos enxergar como parte do todo, e não assim, o homem é a natureza, parece que são duas coisas. Fritjof Capra, ele traz muito disso quando ele fala de ecologia profunda. Nós não somos o homem e a natureza, nós somos a natureza. Então, cuidar da natureza é cuidar da nossa espécie também. Não é o homem cuidando da natureza, nem que seja pela forma egoística, porque vai respingar em mim, vai dar ruim para mim também, né? Mas é cuidar, é pensar em ecologia profunda. Eu sou só uma teia dessa vida, eu sou só um fiozinho, eu sou só um fio. Se quebrar um fiozinho desse, o meu fio não vai desarmar a teia. Agora, a gente está vendo aí, por exemplo, que se as abelhas entrarem em extinção, no popular, vai dar ruim. Vai dar ruim, porque a polinização vai deixar de existir, vai diminuir a oferta de alimentação. Então, assim, a teia da vida, nós somos parte dela. O ecofeminismo, ele tem tudo a ver com a ecologia profunda. É de se enxergar como parte, de enxergar esses marcos opressivos. Tem a ver com o espiritismo, com lei de igualdade, né? Somos todos iguais, todos criados simples e ignorantes, com uma única destinação, que é a perfeição. Eles somos nós, os animais somos nós, a natureza somos nós. É uma teia interligada. E aí a pergunta motivadora dessa live mesmo é: o ecofeminismo, ele tem como realmente trazer essa justiça? E aí a questão 875, na questão 875, Kardec questiona sobre a definição de justiça. E a espiritualidade diz que é o respeito aos direitos de cada um. Essa é a definição de justiça. Quem é o cada um? Né? Quem é o próximo? Quem é nosso próximo? Quem é esse respeito aos direitos de cada um? Nós não estamos conseguindo respeitar os direitos nem dos nossos iguais, seres humanos. Quando que vamos chegar a respeitar os direitos dos animais e da natureza? O caminho é o ecofeminismo. Maravilha. E o caminho urge, né? O caminho urge. Nath até colocou aqui, o bizarro é que por mais que sejamos um fio da teia, assim nós, a natureza se manteria. Que nós somos substituíveis. Eu sempre brinco assim, quando eu começo a ficar muito noiada, né? Eu falo, olha, gente, sabe de uma coisa? Se tudo der errado, né? A gente não conseguir reverter essa situação, dizima aqui todos os humanos e a natureza vai se repor, sabe? O planeta vai se refazer, porque merece o respiro da gente. Mas isso urge, né? A gente tenta fazer nosso trabalho de formiguinha, porque a gente está vendo, né, que a gente está chegando em situações cada vez mais clímax, né? A gente falou assim, é normal as ecofeministas não consumirem animais, e não só do ponto de vista ético, mas do próprio ponto de vista de sobrevivência, como a gente está vendo que o planeta colapsa, né? Quando a gente insiste em fazer isso. Mas não necessariamente. Assim como não necessariamente as pessoas envolvidas com a agroecologia vão também entender tudo, né? Todos os princípios na sua essência. Fiquei muito feliz que a presidente da Associação Brasileira de Agroecologia apresentou recentemente um painel em que ela trazia a política sexual da carne, trazia essa visão feminista, ecofeminista, apesar de não ter intitulado assim, né? Mas, inclusive, trazendo trazendo ali, né, a essência do livro. E a gente tenta também trazer isso para o movimento espírita, mas a gente vê, né, que por mais que a gente tenha doutrina, ainda tem uma dificuldade ali, né,
da gente querer realmente se modificar, né? Então, existe essa resistência também das pessoas e a gente fica fazendo sempre o apelo da melhor forma possível, né? Para também não trancar o assunto, mas o apelo para que essa reflexão ela seja realizada e isso internalize ali, para que a gente tenha realmente o mundo ainda para viver, né? E preferencialmente um mundo harmônico para todo mundo. E aí, o último assunto que eu vou colocar aqui, porque às vezes as pessoas acham algo muito distante, né? É que, assim, é preciso ser especialista para compreender o ecofeminismo, é preciso a gente ler, né, todas essas autoras e muito mais, né, do que a gente citou aqui para compreender. Não é, e a gente citou, eu já citei aqui alguns exemplos práticos, né, de como isso acontece. Eu vou citar um outro, que eu acho muito bacana, que a própria Vandana teve ali, né, envolvida nesse processo, que foi um manifesto lá das mulheres de Típico, na Índia, e foi um movimento de abraçar as árvores para impedir que uma madeireira... Isso foi na década de 70, tá? Foi lá quando começou a surgir, a se falar de ecofeminismo. Essas mulheres abraçaram as árvores de uma floresta que uma madeireira, uma grande madeireira, queria derrubar para extrair. E aí vocês já imaginam mais uma vez, né, aquelas caricaturas de indianas meio haribosas, assim, não sei. E na verdade eram mulheres que trabalhavam no sistema econômico, não entendiam, assim, na prática academicamente de biologia, né? Mas elas já tinham a noção de que aquilo era importante para elas, e nem de um ponto de vista espiritual, que também se pensa, não, elas deviam cultuar aquelas árvores. Era de um ponto de vista de sobrevivência, né? Ali na concepção prática delas, elas já percebiam que aquela floresta era importante para a sobrevivência delas. E elas já falavam que o potencial, a riqueza daquela floresta não era na madeira, ou sei lá o que mais que queriam extrair de lá, residia no solo, né, que aquela floresta produzia, porque floresta também produz solo, né? Residia na água que aquela floresta produzia, residia no ar puro que aquela floresta produzia para aquela comunidade. E que depois que a ciência, inclusive, veio a afirmar maiores dados sobre isso, né? Hoje em dia a gente consegue até calcular o quanto que uma floresta produz em valores econômicos, né? De graça para a gente, em serviços ambientais. Então, assim, a gente pode estar atento, né, às nossas essências, e essa questão da ética do cuidado. Então, ninguém precisa ser PhD, sabe, em filosofia, para poder, filosofia, sociologia, física, o que quer que seja, para compreender, né, a teoria ecofeminista. Então, a gente tentou trazer, assim, os dados mais simples, né? A gente tentou trazer um bate-papo. Espero que tenha servido para desmistificar um pouquinho alguns tabus e pelo menos ir despertando a curiosidade assim para conhecer. Existe uma dificuldade maior também na questão acadêmica, que é que boa parte da literatura sobre ecofeminismos está em outros idiomas. Então, aqui no Brasil tem Daniela Rosendo, que também é vegana, graças a Deus, ativistaça. Daniela Rosendo, que ela fez a dissertação dela, foi Sensível ao Cuidado, uma ética ecofeminista, isso virou livro, não está disponível atualmente, mas ela disponibiliza o PDF, então se acha fácil na internet. Ela lançou uma coletânea de vários autores latino-americanos, tem que falar autoras, né? Porque tem aí, ó, homens, sintam-se novamente convidados. Existe uma coletânea que se chama Ecofeminismos, né? Tem um organizador que é homem, tem um autor que é homem, então não é algo incompatível. Está botando feminismo, então não entra homem mais uma vez. Não, é justamente a congruência. Venha a nós mesmos. Então, é um livro que tem textos em português para a gente ler, né, de forma mais acessível. Tem um livro que ele também trata ele também fala de ecofeminismo lá dentro, que é um livro de Maria Alice, chama Direitos dos Animais, Fundamentos Éticos, Políticos e Jurídicos. É um livro maiorzinho, né? Mas quem quer aprofundar aí, principalmente sobre a questão animal, né? Vai estar falando também. Já falei aqui de Diva, Vandana Shiva e Maria Miss. Ecofeminism existiu esse livro em português em 97,
mas infelizmente não disponibilizaram o e-book dele, então fica aí uma coisa meio pérola, mas com fé em Deus vão traduzir de novo, né, para disponibilizar. Tem a própria Karen Warren, né, que Kessia falou bastante. A Ivandana tem um livro também maravilhoso, que é Quem Alimenta o Mundo. E adivinha quem são? Quem é? Deixa para vocês responderem, né? Tem vários livros, Monocultura da Mente. Vandana tem uma coletânea, sabe, de livros incrível. Mais fácil aqui, para quem não quero algo muito denso para ler. Tem um podcast da Outras Mamas, que fala sobre ecofeminismo, que pode ser uma proposta interessante também. Tem o blog Modifica, que Marina Colerato sempre está falando sobre ecofeminismo, então podem ser também fontes bacanas, assim, de beber. E 2 Instagrams para seguir. Quilt Ecofeminista, que é da Daniela Rosendo, e esse quilt, a Karen Warren, ela usa essa referência do quilt, que na verdade é como se fosse um retalho que as mulheres costumavam fazer, em que é como se ela usou essa referência porque são contribuições diversas. Então é como se fosse um tecido que vai formando através de vários retalhos. Então todo mundo vai ali fazendo sua contribuição. Ela usa isso como referência para o ecofeminismo. Então tem quilt_ecofeminista e o outro Instagram que eu adoro também, das meninas lá do Sul, que dão bem mastigadinho, fazem posts bem mastigadinhos, é Pandora Ecofeminista. Também é muito bacana. Deu Isso. logo todas as indicações, não deixou nada para mim, ótimo. Ai, amiga, desculpa. Não, eu tô brincando, na verdade. Eu achei que era para eu antes. falar já. Mas a gente resenhou antes, então uma sabe da fala da outra, a gente ficou. Na verdade, a gente conversou muito antes sobre essa questão do que indicar, né? E, gente, concluindo, porque eu acho que a gente já conseguiu passar a mensagem, lembrar que somos centelhas divinas, né? Que esse é nosso papel, de fazermos parte desse todo. Vamos lembrar, né, de Francisco de Assis, quando ele falava irmão Sol, irmão Lua. Então, eu acho que Francisco, se fosse mulher, ia ser o símbolo do ecofeminismo, né? Porque realmente Francisco de Assis, ele internalizou realmente essa lógica de que amar tudo que existe, amar a vida, amar tudo que existe é o caminho para a gente chegar numa sociedade justa. É o amor, né? Como a gente vem sempre falando, como o Espiritismo traz, e nesse momento trazendo essa nova perspectiva, né? De feminismo, de ecofeminismo, e inclusive essa vertente que, como ele falou, que nem toda ecofeminista é vegana, mas existe uma vertente que é até chamada ecofeminismo animalista, que a Daniela Rosendo arrasa, que realmente quem se identifica nessa vertente enxerga esse problema como maior, e a gente não está aqui para apontar dedo para ninguém, quem tem que ser, quem tem que não ser vegano, assim como no meio espírita a gente não faz isso, a gente também não vai apontar dedo para as amiguinhas feministas, né? Mas importante é essa conscientização do entendimento, é o que o MOVE faz, é conscientizar o espírita para essa realidade dos nossos irmãos animais, e agora conscientização geral para essa realidade. Então, é dessa forma. O nosso livre-arbítrio agindo nesse ponto de entendimento, que a doutrina espírita ela é fantástica exatamente por isso, porque ela traz para junto pelo entendimento, e é dessa forma que a gente consegue realmente chegar numa sociedade justa, onde todos os direitos sejam respeitados, e numa sociedade onde pelo menos a gente enxergue os animais e a natureza como sujeitos de direito. Esse é o primeiro ponto. Maravilhoso. Obrigada, gente. É isso. Passamos aqui já 12 minutinhos do horário. Eu agradeço a todo mundo que ficou. Que bom, né? Que ficaram interessados. Para a gente é um assunto muito caro. Gratidão de ter participado disso aqui. Boa noite. Até mais. Boa noite, paz e bem.